Olá, caras amigas e amigos, tudo bom? Obrigada por acompanhar Sala de Visitas. A nova cúpula do BRICS será realizada nesta semana com a China na presidência rotativa e hoje temos o prazer de receber o professor Marcos Cordeiro Pires, doutor em História Econômica e pesquisador de Economia Política Internacional da Unesp, para analisar o que o BRICS pode fazer para lidar com essas mudanças na situação internacional. Boa noite, professor, seja bem-vindo e agradeço aqui a sua disposição de que está aqui participando do nosso programa. Olá, boa noite. É um prazer muito grande estar participando aqui do programa da Rádio China Internacional em português. E agora, no mundo, há muita ansiedade em falar do impacto da continuidade da pandemia de Covid e da crise na Ucrânia para a economia e política mundial. E nesse contexto, qual papel o professor espera do BRICS? Uma voz alta ou melhor atitude prudente? Olha, no momento em que as tensões são muito grandes, eu creio que o grande papel que os BRICS têm que colocar é uma voz prudente. Eu me recordo, de uma frase do presidente Mao Tse-tung, em que falava que não se pode acelerar, os processos. Não seria um momento hoje de ter um momento da confrontação, pelo contrário. Seria um momento de ponderar, compreender as limitações e construir paulatinamente o caminho de uma ordem multilateral. Porque, como havia falado o presidente Mao Tse-tung, você quer que uma planta cresça, mas você não pode puxar essa planta para que ela cresça mais rápido. Acho que existem condições materiais objetivas e hoje, por exemplo, o peso de sanções dos Estados Unidos, elas são muito grandes. Elas podem trazer grande desgaste para todos aqueles que baterem de frente. Acho que a abordagem dos BRICS agora é de prudência, de ganhar consistência, inclusive mais adiante a gente pode discutir como que seria a maior consistência dos BRICS, é reforçar o discurso de paz, reforçar o discurso multilateral, e ter a paciência de que o tempo joga em favor dos países em desenvolvimento. Sim, com certeza, com a presença da Rússia e também da China e Índia, do Brasil, África do Sul, esta cúpula realmente chama muita atenção do mundo. Mas, de fato, esses 5 países do grupo são grandes potências regionais com histórias, culturas heterogêneas, ou seja, cada um, de fato, possui próprios interesses distintos. Então, qual é o consenso mais urgente para a declaração anual de chefe de Estado e qual grau de essa concordância que eles alcançam para anunciar o sucesso desta cúpula? Olha, eu penso que a gente primeiro tem que considerar que você tem 5 grandes países, 5 grandes que têm influência no seu ambiente, mas particularmente para o Brasil, é uma situação que não é muito simples, porque nós fazemos parte dos BRICS e estamos debaixo da área de influência dos Estados Unidos, inclusive da frota do Comando Sul. Então, o Brasil, particularmente, ele tem que ter uma prudência, apostar numa postura de não alinhamento, apostar numa postura de concertação, compreender os interesses não só do Brasil, mas de outros países em desenvolvimento e, nesse sentido, trabalhar nos BRICS para que tenha uma resolução que reafirme a importância do multilateralismo. Eu acho que essa é uma questão importante quando nós vemos a questão do unilateralismo. Um segundo ponto muito importante é confiança nas instituições internacionais. Por exemplo, naquelas instituições que tendem a garantir esse espaço do multilateralismo. Então, por exemplo, reforçar a importância da Organização Mundial do Comércio, que hoje está paralisada porque os Estados Unidos não indicam os seus árbitros para resolver todas
né, aquelas pendências que existem dentro da organização. Então, reforçar o trabalho, por exemplo, da OMC é muito importante. Do outro lado, intra-BRICS, né, uma questão muito importante, né, é aprofundar a cooperação no âmbito do novo Banco de Desenvolvimento, porque a gente está vendo a utilização do sistema financeiro internacional de forma arbitrária, né? Ou seja, se busca punir a Rússia por conta da operação especial na Ucrânia, mas se busca punir todo mundo que tem interesses legítimos de comercializar com a própria Rússia. Uhum. Então, essa questão financeira, o papel do novo Banco de Desenvolvimento, né, para aprofundar a colaboração, é muito importante. Uma outra questão, ainda nesse sentido, por conta do bloqueio do SWIFT para algumas transações, seria reforçar a utilização de moedas locais. E nesse aspecto, né, há um ponto muito importante, que é o país que está mais avançado, né, na internacionalização da sua moeda, que é a China. Então, deveria se criar, por exemplo, a possibilidade de trocas em moedas locais e aprofundar as possibilidades criadas pelo yuan digital para viabilizar não só as transações, mas também para garantir reservas seguras que não estejam sujeitas à sanção. Uhum. E o último ponto importante, né, que a cúpula deveria colocar é o aumento, né, da participação ou da colaboração pessoas por pessoas, né, people to people. Né? Por que essa questão é importante? Porque o grupo dos BRICS ele tem que avançar para além de uma reunião de cúpula ou para avançar para além de uma reunião de determinados grupos de elite de cada país, né? E efetivamente virar um instrumento que interfira no dia a dia das pessoas. Fala assim, olha, como por exemplo a questão da vacina, né? A colaboração na vacina influenciou diretamente as pessoas. E eu imagino que tem muito espaço dentro do grupo dos BRICS, né, para se deixar de ser apenas uma discussão entre think tanks, entre organizações estatais e descer até o povo, né, para compreender a importância política desses laços entre os grandes países em desenvolvimento. Então, neste sentido, o professor acha que é um bom momento para o BRICS avançar na institucionalização? Olha, né, se tem uma questão muito importante, né, quando a gente observa a criação de organizações internacionais, é manter um secretariado permanente. Sim. Então, é muito importante, por exemplo, né, você passa a gestão das atividades dos BRICS para um país específico. Então, por exemplo, no ano passado foi a Índia, no ano anterior, 2020, foi a Rússia, 2019 o Brasil, o ano que vem vai ser na África do Sul. Mas, independentemente de ter, né, essa organização de cada país dando suas prioridades, seria interessante criar algum grau de institucionalização, né? Um secretariado permanente que pudesse acompanhar os objetivos, né, que pudesse estimular a cooperação. Então, seria uma ótima sugestão criar-se, né, um secretariado permanente, como outras conferências. Por exemplo, a Unesco tem um secretariado permanente, começou com conferências, com discussões de cúpula, né? O painel de mudança climática tem um secretariado permanente. Eu imagino que, caminhando nesse sentido, depois de toda essa experiência de 14 anos de trabalho conjunto, né, poderia se dar um passo para aumentar essa integração. Uhum. A gente precisa ter esta paciência para tudo dar certo. E desde o estabelecimento do mecanismo em 2016, o BRICS busca desempenhar um papel de coordenação para enfrentar desafios. E após 16 anos de atuação conjunta, agora, como o professor avalia seus resultados concretos, especialmente, por exemplo, o papel do BRICS para promover a cooperação e o desenvolvimento de mercados emergentes e países em desenvolvimento? Olha, né, se nós observarmos de forma geral ao longo desse período, o resultado do BRICS foi bastante importante, né? Aquilo que nós já mencionamos, a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o apoio dos BRICS para a criação do Banco de Investimentos e Infraestrutura da Ásia, né? Você pegar todos os BRICS estão ali como sócios fundadores do Banco de Investimentos de Infraestrutura da Ásia,
o acordo contingente de reserva, que permite, numa situação extrema, que um país ajude a complementar a reserva do outro país. A gente pode relacionar, por exemplo, a eleição, né, do ex-diretor da OMC, Roberto Azevedo, né, contra os candidatos, contra o candidato da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso decorreu, né, do fortalecimento político dos BRICS. A própria eleição do secretário-geral da FAO, né, que hoje, se não me engano, um diplomata chinês que dirige a FAO, também reflete essa coordenação. Só que eu gostaria de ponderar algumas questões, né, porque muito da colaboração política que existiu, pelo menos até 2015, essa colaboração política ela tem diminuído muito, né? Por exemplo, quando se tem a eleição do Narendra Modi na Índia, e a própria aproximação política, né, do Narendra Modi com os Estados Unidos, né, e aí a gente não é aqui o caso de discutir as motivações da Índia, e também uma mudança na própria postura do governo brasileiro a partir de 2019, porque o governo brasileiro, a partir de 2019, colocou como prioridade o relacionamento com os Estados Unidos e o ingresso no Clube dos Países Ricos, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a gente vê esse tipo de conjuntura, né, que cria uma limitação. Mas, por outro lado, também a limitação também cria oportunidade para criar novas formas de ação e de cooperação. Mas o professor avalia de bons resultados dessa coordenação e cooperação dos BRICS, no sentido de combater a epidemia, promover a recuperação econômica global e também implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas. Eu creio que é uma questão muito importante, né? E são debates que acabam envolvendo toda a humanidade, de forma geral. Há muitos desafios, né? Eu faço menção aqui, né, inclusive a propostas, né, da Iniciativa de Desenvolvimento Global e da Iniciativa de Segurança Global colocada pelo governo da China, né, que poderia ser uma plataforma mínima de conjunto, né, para se trabalhar a questão da mudança climática, a questão da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a questão da garantia de segurança para os países, né, uma vez que a segurança de um país não pode ser feita à custa da segurança de outros países. Por fim, uma referência que é muito importante relacionada à questão da pandemia, que ainda é um problema muito sério. Os BRICS, ou principalmente, né, se olharmos China, em primeiro lugar, Rússia e também Índia, tiveram um papel muito importante na questão da vacina. Então, esse é um exemplo de muitas potencialidades, porque, infelizmente, essas ameaças à segurança global, né, que não são tradicionais, principalmente uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando ainda, infelizmente, eles criam, né, um aprendizado que pode ser utilizado, né, em eventuais novas emergências sanitárias. E agora a parte chinesa mostra um interesse de expandir o grupo. Qual é a sua opinião sobre esta ideia? Porque é justo juntar essa voz de mais países em desenvolvimento e para que esta estratégia não fique interpretada como um confronto com as alianças ocidentais. Olha, eu vou colocar primeiro a minha opinião pessoal, depois eu colocaria uma perspectiva do próprio Brasil. Do ponto de vista, né, da organização da multipolaridade, eu penso que os BRICS deveriam expandir, né, os seus membros, né, para grandes países em desenvolvimento, né? O que isso aqui na América Latina incluiria com absoluta certeza a Argentina e o México, incluiria na África o Egito e a Nigéria como dois grandes países, né? Incluiria no âmbito da Ásia a Indonésia como um grande país, um país populoso, importante, né? O mesmo as Filipinas, o mesmo o Vietnã. Porque, né, é importante criar, né, um maior espaço de cooperação e de entendimento entre os países em desenvolvimento, independentemente de outras alianças.
Porque é impossível imaginar, né, que, no mundo complexo como a gente vive, que cada país tenha que optar por aquilo que os americanos exigem, que é soma zero. Para você ser meu amigo, você tem que ser inimigo do outro. Então, eu penso que não é o melhor caminho, né, para a estratégia dos países, porque há muitas questões que se pode colaborar com os Estados Unidos, e também com a China, e também com a Rússia, e também com a Índia, e também com a União Europeia, e que não tem que organizar uma estratégia excludente contra algo. Tem que se organizar uma estratégia a favor de algo. E os desafios da humanidade com relação ao desenvolvimento, fome, pandemia, né, eles continuam intactos, ou a própria mudança climática. Agora, então essa é a minha opinião. Agora, visto do ponto de vista da burocracia brasileira, a ampliação do grupo dos BRICS equivaleria, né, a diminuir a importância relativa de cada um dos 5 países. Então, por que eu falo isso? É como nós pensarmos no Conselho de Segurança da ONU. Temos 5. Cada um tem 20%, né, da influência no Conselho de Segurança da ONU. Se colocarmos mais 5, a influência dos originais de 20 cai para 10%. Então, os BRICS, do ponto de vista do Brasil, potencializam a voz do Brasil, potencializam o prestígio do Brasil internacional. E que, do ponto de vista extremamente egoísta, poderia dizer o seguinte: olha, né, eu pertenço a um clube restrito, a um clube privado, né, um clube de alto nível. Né? Se colocar mais gente, né, a minha importância, ou o meu cartão preto do cartão de crédito, né, diminui a importância. Então, mas só voltando para a minha opinião, eu acho que seria muito importante, muito salutar, né, para a luta em prol do multilateralismo, né, em prol do desenvolvimento, em prol da mudança climática, que o escopo dos BRICS, do próprio banco, novo Banco de Desenvolvimento, também se amplie, né, porque é dessa ampliação que depende a construção de uma institucionalidade internacional mais inclusiva. E isso vai abrir uma próxima pergunta, porque o Centro Brasileiro de Relações Internacionais publicou recentemente um estudo, Perspectivas Brasileiras para o BRICS, após escutar muitos especialistas brasileiros, o que acentua mais o interesse do Brasil no setor comercial, mas, de fato, o Brasil é um país com ambição internacional. E, então, quanto à geopolítica e governança global, como o BRICS pode atender melhor essa ambição do Brasil e vice-versa? A gente tem que olhar, né, que uma questão importante, né, é o país Brasil, é o interesse nacional brasileiro. Uhum. Então, que isso aí é um interesse permanente. Por outro lado, a gente tem, né, num país que tem transição de governos, né, que tem alternância de poder, a gente tem as prioridades de cada presidente. Nesse sentido, se nós formos pensar os fundadores dos BRICS, há 14 anos atrás, tinha uma perspectiva política de buscar maior projeção, de buscar protagonismo, né, de ser uma voz, né, que não apenas reivindique espaço no cenário internacional, mas que também contribua positivamente com ideias, né, com ações no sentido de resolver ou de enfrentar os grandes problemas globais. Então, esse é um ponto, assim, o interesse do Brasil. Do curto prazo, olhando a questão do governo brasileiro, e aquilo acho que o Sebre mencionou essa questão, o foco que o governo atual do Brasil tem nos BRICS é fundamentalmente a questão econômica, comercial, financeira e particularmente de investimentos. É isso que fundamentalmente motiva, né, a participação do Brasil no grupo dos BRICS, sob a ótica desse governo. E aí vem, né, uma outra questão de conjuntura, porque a mudança de governo nos Estados Unidos no ano passado deixou o governo brasileiro, né, digamos assim, um tanto que órfão no cenário internacional. E aí a volta, né, de novo para o guarda-chuva dos BRICS, ou algumas posturas que acabam ficando valorizando a posteriori o próprio grupo dos BRICS.
Agora, para o Brasil, né, continuar na plataforma é muito importante. Mas o professor considera que o Brasil é beneficiado em quais aspectos? Olha, uma questão importante, né, o fato de estar nos BRICS, é um relacionamento especial, né, que se adquire, apesar de toda a divergência, de todos os ruídos de comunicação que ocorreram entre o governo do Brasil e da China, né, a relação ela se manteve firme nesse período. Então, os BRICS possibilitam um relacionamento especial com a China, um relacionamento especial com a Rússia, né, particularmente dentro da prioridade do governo brasileiro, né, que é a questão comercial, especificamente na ação da fertilizante. Se estabeleceram parcerias, né, inclusive, né, no mesmo instante que diminuiu a parceria com a China na questão da construção de satélites, se verifica uma ampliação da cooperação do Brasil com a Índia, justamente no campo aeroespacial, né? A questão importante relacionada, né, à África, ou à participação na África, se bem que o governo brasileiro também tem diminuído muito, né, a sua atenção com os países africanos, mas ainda assim tem uma discussão de alto nível com o governo sul-africano. E, por outro lado, eu acho que é o mais importante, né, do ponto de vista da imagem do país, ser visto como um grande ao lado de outros grandes. Então, por exemplo, de você falar o seguinte, bom, o Brasil está com os BRICS, né? Qual que é o tamanho da economia brasileira diante da economia chinesa? Supostamente, o Brasil é 1/8 da economia chinesa, da mesma forma que é 1/8 da população. Mas aparecendo ao lado de um grande, né, a sua imagem também se amplifica nesse sentido. E também, né, por outro lado, né, jogando nessa perspectiva do lado negativo, né? Porque, por exemplo, os adversários, os concorrentes dos BRICS, né, principalmente de China e de Rússia, eles têm que oferecer um tratamento diferenciado para o Brasil, porque eles têm que considerar que o Brasil também ele pode ter alianças do outro lado. Então, nesse aspecto, fala assim, olha, me trate bem também, que eu te trato bem do outro lado. Então, isso aí é uma outra lógica que a gente pode ver. Não só o fato de participar já atrai o respeito e o interesse maior daqueles que concorrem com os BRICS. Uhum. E a seguir vamos falar um pouco da China, porque o desenvolvimento e o modelo da sociedade também são temas de estudo do professor. E apesar dessas críticas e preconceitos sobre a ascensão da China, e como o senhor vê o impacto de desenvolvimento da China para o mundo? Olha, a primeira questão que a gente tem que mencionar, né, é o fato de que a China sempre foi muito grande e sempre foi muito importante. Eu acho que o período de 100 anos de imperialismo é que colocou a China numa situação difícil, mas justamente a partir do dia 1º de outubro de 1949, a China voltou a ficar de pé. E voltou a ficar de pé, e voltou a ter voz, e voltou a ter importância, principalmente por conta da liderança política que foi construída, né, com muito sacrifício, né, entre 1927 e 1949. Então, se nós observarmos essa questão, ela é fundamental para compreender que a China sempre teve a sua importância no mundo. O processo de reforma e abertura, né, ele recoloca a China na economia mundial. E na medida em que a China vai experimentando, e aí não é nenhuma... eu não estou bajulando a China, estou constatando a questão, né? A China organizou o processo, o mais espetacular processo de crescimento econômico da história do capitalismo, ou da história da economia mundial desde 1500. Então, é de você pensar assim, né, qual que é o impacto de um país que em 1980 tem $200 de renda per capita. E qual que é o impacto de um país hoje, né, que passados 40 anos, ele tem uma renda per capita superior a $10.000. Isso aí é uma tarefa extraordinária, né? E quando a China começa a produzir, né, quando ela
começa a entrar no mercado internacional, ela abala as estruturas. Então, por exemplo, no nosso caso do Brasil, até 2009, ou desde 1900, o principal parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos. A partir de 2009, esse parceiro comercial é a China, né? Mas não só do Brasil, né? De mais de 130 países, a China hoje é o principal parceiro comercial. E isso modifica completamente, né? Inclusive as próprias opções. O desenvolvimento da China cria uma oferta de bens de consumo, né, para o mundo inteiro, mas também cria uma demanda, né, uma demanda para mais comida, né, para mais minerais, né, para mais produtos de alta tecnologia. Então, essa demanda, esse processo chinês, ele é muito impactante, né, e particularmente para o Brasil, que observa, né, essa contribuição enorme. Porque eu fico imaginando, estou voltando aqui 14 anos atrás, em 2008, quando a economia norte-americana praticamente quebrou. Aí você pergunta assim, o que sustentou a economia internacional depois de 2008, quando os americanos quebraram? A gente vai olhar assim uma presença cada vez mais importante da China. A China não é um país que você pode tirar isolado do comércio internacional, isolado do contexto de outras nações. Então, essa contribuição é muito significativa e a gente tem que olhar com muita admiração esse processo. E esse impacto também se reflete na cooperação internacional. Na última década, a China formulou vários conceitos e iniciativas para promover a globalização, como Cinturão e Rota e uma comunidade de futuro compartilhado, no qual destaque os benefícios mútuos. Mas há quem diga que a globalização chinesa é apenas negócios, ou cada um tira uma vantagem relativa nessa arena internacional. Como o senhor entende o ganha-ganha dos chineses, e visto que no cálculo dos ocidentes, isso parece não existir? Quem fala mal é o concorrente. É como se você estivesse falando assim, olha, eu tenho o meu produto, o produto do outro é ruim. Então vai falar assim, a Belt and Road Initiative é ruim. Mas aí a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Quando a gente olha, por exemplo, o papel muito importante assumido pela China na África. A pergunta é, a China está dando golpe militar para impor governantes simpáticos a si? A China coloca a cooperação, o desenvolvimento, os projetos de infraestrutura mediante uma barganha com relação aos valores, à estrutura política de cada país? A China tem uma religião, ela tem uma missão civilizatória, né, para ensinar aos outros qual que é o melhor caminho para o mundo? Ela não tem. E principalmente quando fala da questão da armadilha da dívida, né, para insultar a China. Eu fico perguntando, né, e aí é uma questão muito interessante, a ferrovia entre a província de Yunnan e o Laos. Aquela ferrovia específica, né, ela custou metade do PIB do Laos. Aí a pergunta é, qual país emprestaria ou construiria uma ferrovia para um país, né, que não tem, naquele momento, os meios para organizar o pagamento da própria iniciativa? Só uma perspectiva de longo prazo, falar assim, bom, daqui a 20 anos, o PIB do Laos não vai ser meia ferrovia. Daqui a 20 anos, o PIB do Laos vai ser 20 ferrovias. Consequentemente, você joga o apoio para a construção de uma infraestrutura que vai mudar a paisagem, que vai mudar o desenvolvimento econômico de um país. Agora, né, quem que faria isso, né, dentro da planilha de custo-benefício determinada, por exemplo, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo Banco Mundial, pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, ou os próprios bancos privados dos Estados Unidos e da Europa? Então, eu imagino, né, que esse aspecto deve ser visto com muita atenção, porque no momento em que se coloca um desenvolvimento econômico e a criação de infraestrutura, criar infraestrutura é você potencializar para mais adiante a capacidade produtiva de um país. E para país que tem um nível de desenvolvimento muito baixo, a infraestrutura ajuda a formar pessoal.
né? Ajuda a desenvolver técnicas, ajuda a aumentar a produtividade. Então, nesse aspecto, eu imagino que a contribuição chinesa ela é muito diferenciada, né? O chinês não está com a carteira de um lado e com a Bíblia do outro lado, digamos assim, né? Não está aqui com o dinheiro do lado e fala assim, você tem que seguir os meus valores e organizar o meu sistema político do jeito que eu acho que é o correto, né? A China não faz isso. E eu acho que isso é uma coisa importante. O professor considera que a China pode alcançar essa prosperidade comum, como o Partido Comunista promete, até que o governo formula que quer um plano de também realizar a prosperidade comum de todo o mundo? Uma questão interessante, quando a gente olha a China e o próprio papel do Partido Comunista, é que, do ponto de vista da política, né, um elemento muito importante é a utilização da dialética marxista. A dialética marxista, diferentemente daquilo que se coloca, né, de uma perspectiva dogmática, a dialética é dinâmica. A gente tem que olhar o processo histórico e compreender que uma receita que deu errado, que deu certo antes, ela não pode dar certo depois. Por que eu faço essa menção? Porque o governo do Partido Comunista, ele é bastante dialético e compreende as modificações na estrutura, na conjuntura política interna e na conjuntura internacional e vai reorganizando essa ação política de acordo com a mudança da conjuntura, colocando a questão central, né, como o sonho chinês, o objetivo de ser um país desenvolvido, um objetivo de construir a paz, por exemplo, para 2049. É interessante notar, né, por exemplo, aqui no Ocidente, né, principalmente os analistas, eles colocam que houve uma mudança profunda na liderança chinesa desde 2012, quando foi eleito o presidente Xi Jinping. Mas se olhar as coisas, né, da devida perspectiva da própria governança do Partido Comunista Chinês, é óbvio que deveria existir a mudança na política, porque uma coisa é ser dirigente de um país que tem uma renda de $2.000, uma renda de um país que que é o 10º PIB do mundo, de um país que enfrenta, por exemplo, problemas como a questão da pobreza extrema. Uma outra coisa é organizar a governança de um país, né, que já tem renda média, de um país que é a segunda economia do mundo, a primeira em paridade de poder de compra, né, de um país que conseguiu, né, fazer o feito de liquidar com a pobreza extrema e que, depois de tanto crescimento acelerado, né, lidar com uma série de distorções. Então, por exemplo, o que implicou incluir a questão do meio ambiente no Estatuto do Partido Comunista Chinês? O que implicou, né, a questão de combater a desigualdade? Porque você teve o crescimento econômico, ele vai gerar, né, um dano ambiental muito grande. A gente que visitou a China sabe o que significa, né, uma Pequim cheia de fumaça, né? Então, é um dano colateral do desenvolvimento. Do mesmo jeito que a concentração de renda também foi um dano colateral do desenvolvimento. Da mesma forma que o crescimento do setor de tecnologia de informação, né, que vai desenvolver redes sociais, que vai desenvolver a questão da moeda digital, dos meios de pagamento digitais, também vai gerar uma distorção do outro lado, que é um poder muito concentrado nas próprias empresas de alta tecnologia. Então, se nós observarmos a ação no sentido de mitigar os efeitos ambientais do desenvolvimento, né, de organizar estratégias para acabar com a extrema pobreza, de organizar estratégias para diminuir a enorme concentração de renda e desigualdade que cresceu bastante nesse período, né, em que as contradições também aumentaram, né, e também de atuar no sentido, né, de garantir que a sociedade tenha o controle, né, dos seus dados, das suas informações e não seja manipulada por 2 ou 3 grandes empresas. Então, quando a gente observa essas modificações
né, colocadas na política chinesa nos últimos tempos, né, isso aí é uma prova de que, né, é um partido que continua no poder, que tem essa capacidade de gestão, mas que compreende que se modificam as estruturas, a estrutura da sociedade, e que em que se fazem necessárias, né, ajustes para enfrentar essas grandes distorções. Então, esse é um ponto muito importante. Tem um analista chinês que eu gosto muito, chamado Eric Lin, né, em que ele chama a atenção de que o governo da China não muda, mas a política da China muda. Enquanto que num país como os Estados Unidos, os partidos mudam, mas a política é sempre a mesma, né? E uma questão fundamental que o Eric Lin coloca, né, que nos Estados Unidos, né, as grandes empresas, elas mandam na economia, elas influenciam o processo político, né? Diferentemente na China, que as grandes empresas, né, os grandes capitalistas, eles seguem, né, aquilo que é colocado pela liderança, aquilo que é colocado pelo plano quinquenal, né, e atuam no sentido de organizar aquilo que o presidente Xi Jinping chama de rejuvenescimento da civilização chinesa. Então, essa liderança, né, ela é bastante positiva, né? Inclusive para nós aqui que estamos do outro lado, temos valores diferentes, estrutura política diferente. Porque tem um ponto que é inegável acerca da preocupação do Partido Comunista com as pessoas, que é um fato assim que você não discute, né? Aqui no Brasil nós estamos tendo 3.100 mortes por milhão de habitantes por Covid, enquanto que a China ela tem 4 mortes por cada milhão de habitantes. Então, onde que se privilegia a economia, onde se privilegia a vida, né? Então, o resultado da ação do governo, por mais que tenha algumas críticas, né, com relação à rigidez com que se controla a pandemia, por outro lado, ele pode apresentar, olha, né, nos Estados Unidos morreram mais de 1 milhão de pessoas. Se pegasse a mesma proporção de pessoas que morreram nos Estados Unidos e jogasse para a China, significaria 6, 7 milhões de pessoas. Então, é algo, né, que é um tipo de governança, né, que coloca as pessoas em primeiro lugar, né, diferentemente do Ocidente, que a gente tira a máscara, a gente começa a se reorganizar, porque tem que colocar a economia na frente das pessoas. Então, esse é um exemplo que eu gostaria de até concluir minha intervenção, lembrando desse aspecto que é muito importante. Afinal de contas, a realidade é que nosso mundo está enfrentando essas mudanças inéditas, o que exige mais esforço e dedicação do governo para melhorar ainda mais essa vida das pessoas. E agradecemos sinceramente a participação do professor Marcos Pires, que traz nós opiniões e pontos de vista muito racionais, muito inovadores. Muito obrigada pela sua participação.